Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da FACAT, instituição que eu tenho um enorme carinho e que fui professor ainda na primeira turma, a primeira turma que estava se formando aqui há algum tempo atrás, né? Antes do professor Giovanni estar aqui, 2003, 2002. Obrigado por me lembrar disso. Né? Professor Giovanni, desde sempre, meu amigo, parceiro, né? A gente ensina as pessoas para virarem assim. Bom, vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental e a minha ideia é poder fazer uma passagem rápida sobre a terapia cognitivo-comportamental na questão dos seus fundamentos e as suas ideias, porque, de fato, o que nós encontramos muitas vezes são confusões importantes em relação às TCCs, comparando com várias coisas ou tendo, às vezes, algumas visões ou muito superficiais, no sentido de achar que simplesmente é um conjunto de técnicas, ou às vezes equivocadas, confundindo concepções, por exemplo, confundindo terapia cognitivo-comportamental com terapia de modificação do comportamento do referencial behaviorista. E isso acontece, não é no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, isso acontece em muitos lugares. Por quê? Porque as TCCs são as terapias, a abordagem, um paradigma mais novo dentro da psicologia clínica ainda, né? E ela tem avançado muito no sentido de novas postulações dentro das próprias TCCs. Tanto é que uma das coisas que eu vou falar para vocês é que, embora as TCCs tenham surgido no início dos anos 60, as primeiras postulações, mas ela só realmente ganha força nos anos 70, nós já consideramos que existem 3 gerações de terapias cognitivo-comportamentais, ou 3 ondas, né? Como numa palestra um tempo atrás o professor Giovanni colocou, é fácil falar sobre ondas ou gerações dentro de uma própria história, mas na verdade tem que esperar os historiadores falarem sobre isso. Mas os terapeutas cognitivos também são exibidos e gostam de se exibir e lançar coisas novas que vocês vão ver que acontecem em todos os sistemas, nas TCCs não são diferentes. Não estou aqui para fazer uma apologia das TCCs, até porque o que nós conseguimos ver é onde ela conseguiu avançar bastante, onde ela tem uma contribuição importante, mas também em várias áreas onde falta muita coisa ainda a ser conquistada. Tanto é que o movimento último das terapias cognitivo-comportamentais é fundamentalmente a busca de integração com outros conhecimentos. Questão essa que já começa desde os anos 90 e que é uma questão importante da gente entender, porque caso contrário, às vezes, no campo, principalmente da psicologia clínica, da psiquiatria, nós ficamos muito como se nós fôssemos igrejas. Ou seja, cada um tem a sua e a gente não pode entrar na do outro, porque senão está sendo infiel. E vocês vão ver que esse movimento no campo da psicologia clínica e da psiquiatria como um todo, cada vez está desaparecendo. Isso não quer dizer que seja um saco de gato, onde eu possa ser qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser. Mas sim que nós temos recursos técnicos, teóricos importantes, que podem ser utilizados em várias situações, desde que seja feito de uma maneira coerente. Bom, aquela luzinha ali mais econômica quer dizer que aquela é a terapia cognitiva, não é? As outras todas são as outras psicoterapias. Não é nada disso, né? O que eu quis mostrar com essas lampadinhas aqui é, na verdade, que o que a gente tem avançado muito é que, dependendo da dificuldade, dependendo do transtorno e dependendo das características das pessoas que vêm nos procurar ajuda, ou seja, dos pacientes, existe uma abordagem, um modo de trabalhar que pode ser talvez mais econômico, né, mais inteligente em alguns momentos. Mas se a gente for lembrar, lâmpadas iluminam, todas iluminam, né? E isso é uma questão importante. Uma outra coisa importante, já salientando, porque sempre que a gente fala num campo de psicoterapia é muito comum, mas essa é melhor, essa é pior. Esse pensamento dicotômico de um é bom, o outro é ruim, isso é outra coisa que cada vez mais tem que desaparecer no campo da clínica e tem desaparecido. Por quê? Porque não se podem comparar psicoterapias, se pode comparar em relação a algumas questões específicas, mas a gente não compara abordagens teóricas. A gente só pode avaliar elas em relação ao pressuposto filosófico que embasa cada uma delas, e cada um de nós tem que aceitar uma pressuposição teórica epistemológica, ou em relação aos resultados. E mesmo em relação aos resultados, nós temos que ter cuidado. Porque o que é o resultado? O resultado é a melhora? É a velocidade? É a diminuição de sintomatologia? É um maior entendimento? Cuidado, porque dependendo, abordagens diferentes podem ter objetivos diferentes. As TCCs, antes de mais nada, elas se fundamentam nessa ideia de Epíctetos, que quem já viu alguma coisa de terapia cognitiva já viu essa frase, já cansou dessa frase, mas ela é sempre importante, né? E que diz que o que nos perturba não são as coisas em si,
mas sim a representação que nós fazemos dessas coisas, ou o valor que nós damos para a representação dessas coisas. E essa é a ideia central das TCCs. Ou seja, o trabalho de qualquer terapeuta cognitivo-comportamental é trabalhar na representação mental que tu faz das situações e entender e ajudar o paciente a entender e tentar modificar as tendenciosidades que ele tem de fazer determinados tipos de representação. Ou seja, o conteúdo mental dele, mas também os processos que levam ele a fazer determinadas distorções. Então, por exemplo, se a gente pensar no problema da nossa vida, a gente sofre porque não tem dinheiro? É a falta de dinheiro que nos faz sofrer? Eu digo que sim. Né? Se vocês não, por favor, me ensinem, né? Eu tenho coisa para aprender. Mas, na verdade, depende como tu representa essa falta de dinheiro. Se eu for um monge, por exemplo, tibetano, falta de dinheiro, não existe falta de dinheiro, tá ótimo, eu não preciso de dinheiro, e dinheiro é um complicador para uma série de coisas. Se eu não tiver dinheiro e tiver um amigo como o professor Giovanni que me empresta dinheiro milionário, etc., tendo amigos não precisa de dinheiro, né? Só que ele não empresta, não acredita. Então, a grande questão é, eu posso representar de uma maneira trágica isso, ou eu posso representar isso de uma maneira ainda otimista, com uma perspectiva diferente. O dado concreto ele continua o mesmo, mas é a representação que muda as coisas. E a gente sabe que isso no dia a dia é muito significativo. E é aí exatamente o trabalho das TCCs. Como eu disse para vocês, nós temos uma definição que talvez seja antecipada em termos históricos, de 3 gerações de TCCs. A primeira geração, que na verdade não se chamava de primeira geração, a primeira e a segunda geração foram chamadas de primeira e segunda, graças à terceira que se acharam melhor que os outros. Né? Então, a terceira geração foi definida por um cara que é Steve Hayes, da terapia de aceitação e compromisso, a ACT, né? Que engloba as terapias integrativas, ou seja, referenciais que são mais amplos e não compartilham única e exclusivamente a ideia de que o fundamental, o mais importante, é a mudança de crenças, que é o cerne central das TCCs, da segunda geração, que é a terapia cognitiva sobre enfoque racionalista, que é o que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque, faticamente, é a abordagem que até hoje tem sido mais trabalhada e tem mais resultados em termos de eficácia para algumas dificuldades. Já pontuo uma outra questão para vocês. Então lá vai ele começar a falar que essas TCCs são empiricamente validadas, que são os únicos tratamentos cientificamente comprovados. Não são os únicos, mas foram eles que começaram com essa ideia, foram os profissionais dessa área que começaram a buscar 2 questões. Ou terapias empiricamente validadas, ou seja, terapias que mostravam resultados específicos para problemas específicos, ou também uma outra coisa que quase todas as psicoterapias hoje compartilham, que são práticas embasadas em evidências. Ou seja, eu tenho evidências que determinados tipos de atuação, por exemplo, uma sólida relação terapêutica, está comprovado que isso é fundamental para que se tenha bons resultados. Mas uma boa relação terapêutica precisa ser em TCC? Óbvio que não, em qualquer abordagem. Mas se sabe. E se sabe quais são os pressupostos para uma sólida relação terapêutica? Sim. Como é que se sabe isso? Pelos estudos de práticas baseadas em evidências. Então, hoje, quando você aplica uma prática, quando você faz alguma coisa, você deveria estar fundamentado, sabendo que eu estou fazendo aquilo ali num caráter experimental, eu não tenho certeza se aquilo realmente funciona, ou eu tenho dados sólidos atrás de mim me dizendo que aquilo tem uma fundamentação. Mas e daí por que isso é importante? Porque a gente está lidando com as coisas mais sagradas das pessoas. Psicoterapia, embora muita gente ache que é uma barbada, né? Senta lá, a pessoa senta, começa a falar e tu só tem que falar, fale mais sobre isso, etc. Parece muito fácil, não se iludam, porque na verdade nós estamos lidando com as coisas mais sagradas e o resultado da tua intervenção naquele momento pode gerar coisas incríveis, como pode gerar coisas incríveis no sentido negativo das situações. E a gente tem uma base sólida de conhecimento para isso, é muito importante. Por muito tempo, até porque o campo das psicoterapias se considera relativamente novo, por muito tempo, a psicologia, de modo geral, é nova, né? Se a gente pensar enquanto ciência, por muito tempo o que acabou acontecendo? Se trabalhava com teorias, mas com poucos dados empíricos de resultados. Então, às vezes, tu tinha
teóricos que tinham resultados fantásticos e outros que, a priori, compartilhavam a mesma teoria e não tinham os mesmos resultados. E isso era um problema. Por quê? Porque não se sabia qual era o fator de mudança crucial. O que precisava existir para haver as mudanças terapêuticas importantes. E isso começa com as TCCs, mas se abrange para todos os outros campos do saber. E a gente ainda tem a primeira geração, que são as técnicas de modificação do comportamento da herança behaviorista, que muita gente acha que é horrível, nojento, asqueroso, reducionista, vê o ser humano como ratos, etc. Novamente, visões distorcidas e ignorantes. Por quê? Porque não existiu nenhum campo da psicologia que trouxe mais contribuições práticas até hoje do que o behaviorismo. Ele nos trouxe tecnologias comportamentais importantíssimas em termos de análise e mudança do comportamento. Embora, para isso, ele fez um reducionismo teórico absoluto. Hoje, se dizer um analista do comportamento é uma coisa um pouco fora do eixo da história. Tu estaria um pouco atrasado na história. Mas todo profissional da área da saúde mental se utiliza dos pressupostos. E, por exemplo, uma terapia de terceira geração, que é a ACT, ela é fundamentalmente de base behaviorista, ela é fundamentalmente de base de análise do comportamento, porque são fundamentos, análise, observação de comportamento sistemática, que são importantes para entender a relação dos indivíduos dentro do ambiente. Bom, o que eu pretendo falar para vocês são os fundamentos, principalmente da segunda geração, e alguns avanços importantes no entendimento da personalidade que fazem com que hoje as TCCs sejam indicações fortes para várias situações. Não necessariamente que tu tenha que compartilhar o paradigma ou tu tenha, digamos assim, que entrar na igrejinha dos cognitivistas para usar isso. Tu pode entender quais são as técnicas, os fundamentos, e a partir disso incorporar na prática clínica esses elementos também. Bom, rapidamente, então, em termos históricos, né, o que nós temos? Que a psicopatologia cognitiva e, portanto, a base teórica que funda a psicoterapia cognitivo-comportamental surge nos anos 60, início dos anos 70, com muita força, né? E por que eles desenvolveram uma questão de muita força no sentido da eficácia e da eficiência dos tratamentos? Porque antes de eles bolarem técnicas, eles pensavam num modelo explicativo para cada um dos transtornos. Ou seja, se eu tenho depressão, o que está distorcido? O que não está legal no quadro depressivo? Se eu conseguir entender isso, eu consigo entender aonde eu tenho que mudar. E aí eu começo a pensar técnicas. Ou seja, a técnica vira um acessório para uma estratégia terapêutica. Ou seja, se eu tenho um deprimido, eu tenho, teoricamente, que mudar o esquema depressivo, onde ele tem a tríade cognitiva da depressão, onde ele tem uma visão negativa de si, do mundo e do futuro, que distorce todas as situações. Se eu fizer um convite para o professor Giovanni me pagar uma pizza hoje, ele vai dizer: o Ricardo sempre me explora, eu sempre sou um trouxa, ele sempre quer que eu pague a conta. Isso é verdade? Não. A última vez ele pagou, mas as outras duas anteriores fui eu. Né? Ele se esquece disso, porque é um depressivo. Um depressivo sempre vai achar, ele vai lembrar só da última conta. Ele está fazendo uma distorção cognitiva. Qual é a distorção? Ele está fazendo uma abstração seletiva. A culpa é dele? É da depressão. A depressão faz isso. Como sempre, ele vai fazer isso. E a resistência é um processo difícil em qualquer paciente. Né? Vocês percebem como a coisa vai indo. Ah, mas essa é a verdade da depressão? Dentro de um enfoque cognitivo-comportamental. Existem outras abordagens que entendem a depressão diferente. Mas, se eu entendo a depressão dessa maneira e tento atuar nessa situação, nesse foco, os dados de pesquisa, os dados experimentais têm mostrado que atuar sobre isso com determinadas técnicas e abordagens funciona e tem resultados muito importantes. Tanto isso é verdade que a American Psychological Association, a Organização Mundial de Saúde, recomendam terapia cognitivo-comportamental como escolha de excelência para depressão leve, moderada e severa. Só que com severa também é associado com farmacoterapia. Isso não é pouca coisa. Por que eles estão fazendo isso? Claro que também tem interesses comerciais nisso, né? Isso é outro papo. Como tudo existe a questão do dinheiro. Mas, na verdade, porque tu tem dados que esse é um tratamento que realmente esbate sintomatologia, melhora os quadros depressivos. Nós temos isso para as TCCs para todos os transtornos? Claro que não. Ela não é a 8ª maravilha do mundo. É a 7,5, né? Tá quase. Mas assim, não é. E a gente tem que saber. Só que qual é a grande charada da questão? Esse empenho
de buscar evidências experimentais, de ver se funciona ou não funciona, faz com que não funcionou. Então eu tenho que buscar um sistema melhor. Isso me obriga a uma constante busca de aperfeiçoamento, que gera novas psicoterapias, novas técnicas ou novos entendimentos, modelos mais sofisticados, para tentar entender as patologias. Até os anos 90, nós não tínhamos nenhum tratamento comprovadamente eficaz para transtorno borderline de personalidade, que atinge 80% dos pacientes com transtorno de personalidade. É a segunda psicopatologia com maior grau de mortalidade, só perde para a depressão. A partir dos anos 90, nós temos 2 terapias comprovadamente eficazes para borderline. Como é que... Difíceis pra caramba para aplicar, mas isso é outro papo. Mas a questão é, como é que se conseguiu isso? Porque se foi sofisticando o modelo, foi sofisticando o entendimento e foi se gerando técnicas e manejos terapêuticos, principalmente na relação terapêutica, que mudaram isso. Hoje a gente pode falar de deixar um paciente borderline totalmente funcional. Coisa que até os anos 90 tu dizia, se chamava na literatura transtorno lata de lixo. Por quê? Porque parecia tudo que tu fazia com o paciente entre uma sessão e outra era jogado na lata de lixo. Vocês encontram isso na literatura. Então, é essa a força. E isso é uma mentalidade que talvez para todo profissional da área de saúde seja importante. Não aceitar a limitação, buscar formas alternativas ou buscar outros recursos. Ou também, e que é importante, se dar conta das suas limitações. Nós não somos capazes de lidar com todos os pacientes, com todas as dificuldades. Vai pressupor que o grande fator causal é o processamento cognitivo. Agora vocês vão dizer, então se eu entender os processos conscientes da minha mente e mudá-los, tudo eu conseguirei. Não é bem assim, infelizmente. Mas para muitos transtornos é. Se eu conseguir fazer uma análise mais racional, eu trabalhar um pouco mais dentro da lógica, da probabilidade, e não deixar ser influenciado de uma maneira tão distorcida por algumas cognições, eu consigo melhorar muitas questões da minha vida. E realmente isso acontece, gente. Parece artificial, mas eu, como eu sempre digo, se a professora Silvia, a quem eu agradeço o convite de estar aqui junto com o professor Saulo e o professor Matheus, se ela pintar o cabelo de loira, ela vai gostar do cabelo dela no primeiro dia? Ela vai dizer, não sou eu. Vai ficar horrível. Depois de uma semana, ela nunca mais se conhecia como não sendo loira. Não é verdade? Por quê? Porque ela se adaptou. Porque não tinha outra contitura, era a loira. Né? Porque era a única cor que tinha. Não, o que acontece? Ou porque ficou burra, alguns dizem, né? Brincadeirinha, tá? Cuidado, brincadeirinha. Né? Daqui a pouco vão dizer que eu sou machista. Né? Então, vocês entendem? O artificial é enquanto não funciona no teu sistema. E isso a gente também vai entendendo. Pressupõe também um ser humano que tem uma capacidade, num certo nível, de ser ativo, de modificar suas cognições. Tá, mas isso é óbvio. Não. Se vocês analisarem teorias diferentes, pressupostos teóricos diferentes, nós não temos isso. Isso, no cognitivismo, é uma das coisas diferentes. Então, eu tenho que aceitar, por exemplo, diferente de outras abordagens teóricas, que o ser humano tem uma certa capacidade, limitada, mas de modificar a si mesmo. Em outras teorias várias, o ser humano é totalmente dependente do ambiente, de outras forças, né? Mas, ou seja, ele não tem essa capacidade por si próprio. No cognitivismo tem. E isso gera um certo poder de mudança nesse funcionamento. E, por fim, a ideia de que o que é normal e o que é patológico é uma questão quantitativa. Ou seja, todos nós compartilhamos todas as estratégias de funcionamento da maioria dos transtornos de personalidade, por exemplo. Se vocês fizerem mal para um dos meus filhos, eu mato vocês. Com uma frieza atroz. Tu não mataria. Faz para te ver. Né? Por quê? Pô, mas isso parece um psicopata. Será que o Ricardo é psicopata? Eu tenho estratégias predatórias, todos vocês têm. Normalmente eu não as uso, como um psicopata utilizaria. Mas faz mal para o meu filho e vamos ver se eu talvez não faça isso. Não é assim que a coisa acontece? Então, a gente poder entender. Mas então, o que é um psicopata? Por que tu não é psicopata? Porque eu não uso isso a toda hora, eu não uso isso com grande frequência, não é qualquer coisa que ativa minha estratégia predatória e eu não tenho prejuízo significativo com isso. Mas, quase todos nós temos todos os funcionamentos. Quando vocês estão tristes, vocês às vezes estão pior do que um dia de um depressivo que está 3 meses depressivo. Mas por que eu digo que tu está triste? Porque tu não está com isso há tanto tempo, tu não está numa frequência desgraçada, é um dia, é tristeza, faz parte da nossa vida. É isso que a gente tem que entender. E isso tudo são essas concepções que, se vocês forem um cognitivista, digamos assim, de paradigma, vocês casarem com a teoria, vocês assumem isso.
E a gente tem que entender, pelo menos minimamente, isso. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, talvez tu use o que as TCCs têm em termos de alguns recursos teóricos, mas tu não vai compartilhar com a visão de ser humano e a visão até mesmo de patologia e de saúde que eles têm. Bom, como eu disse para vocês, com o que nós trabalhamos, o que os cognitivistas se interessam? A representação mental. E a representação mental, ela é algo real? Não. A representação mental é sempre algo construído a partir da realidade, mas ela não é a realidade. Vocês estão assistindo a minha aula, vocês vão fazer representações mentais do que eu estou falando aqui para vocês. E nenhuma, embora vocês vão compartilhar algumas questões básicas, né, vocês vão, o professor Ricardo falou sobre tal coisa, mas nenhum de vocês vai ter a mesma representação desse momento. Alguns talvez gostem da aula, outros odeiem a aula, outros não têm opinião, outros talvez entendam, outros não entendam. Isso também são representações mentais que vocês construíram. A partir do quê? Da peculiaridade de cada um. Ah, então, viu? Todo ser é diferente. Como é que tu generaliza? Eu generalizo os processos que fazem vocês fazerem essas representações mentais e que são permissivos da gente conhecer e entender como é que eles funcionam. E é isso que o cognitivismo tenta trabalhar. Aí estão as bases. Só para informação de vocês, em termos dos precursores da TCC, por incrível que pareça, olha quem está lá, o Freud, William James. Por quê? Porque Freud, ao falar que muito do nosso funcionamento a gente absolutamente não tinha controle sobre ele porque o grosso era inconsciente, ele estava certo, certíssimo. Ah, mas os cognitivistas estão interessados na vida consciente. Não mais só nisso, gente. Não é verdade. Se sabe que muito do que a gente faz é completamente inconsciente. Não na construção freudiana de material recalcado, pulsões, instintos, não nisso. Mas no sentido assim, tem coisas que jamais virão ao código verbal, jamais virão à nossa capacidade de processamento. Mas eu tenho como entender, inclusive, quando isso vai acontecer, de que maneira isso acontece e assim por diante. Tanto é que várias abordagens mais atuais, principalmente para transtornos mais arraigados, como os transtornos de personalidade, eles vão te dizer, não adianta eu fazer uma mera análise lógica da realidade. Imaginemos que a professora Silvia seja uma paciente borderline. Só imaginemos. Né? Então, é uma paciente dicotômica, é uma paciente que tem um esquema de abandono, ela acha que todo mundo vai abandonar ela, ela tem um ciúmes patológico, ela se acha, a identidade dela é muito alterada no sentido de qualquer mudança ambiental, ela tem sensações crônicas de vazio, então ela se acha defeituosa, ela acha que ninguém pode amar ela acha que vai ser abandonada, e ela é desconfiada, achar que todo mundo vai aprontar para ela. Ok? Imaginem que a professora Silvia ganhou um concurso de beleza, 10 concursos de beleza. Ela vai conseguir dizer, eu sou bonita, eu sou linda, eu sou uma mulher maravilhosa, todo mundo me acha bacana? Não. Ela vai dizer, eles foram comprados, eles são cegos. Ela vai distorcer isso. Por mais que tu jogue evidências reais do valor, várias pessoas gostem de estar com ela, valorizem ela, etc., ela vai distorcer isso, não vai? Mas ela é burra no sentido de não entender as evidências da realidade, os dados concretos? Ela entende. Mas o que ela vai dizer? Ricardo, imagina que eu sou o terapeuta dela. Eu entendo isso que tu está dizendo. Eu sei que é verdade, mas eu não sinto. Ou seja, racionalmente faz sentido, mas eu não sinto. E daí vocês vão dizer o quê? Sinta então, né? Faz uma hipnose, sinta agora isso, né? Não! Por que ela não sente? Porque isso não está na estrutura do funcionamento racional. Não é cognitivo, é emocional. São lembranças que ocorreram muito cedo na vida dela. Pacientes com transtorno de personalidade tiveram problemas já muito cedo na infância. Memórias que se armazenam na forma emocional vivencial. Eu tenho que entrar com técnicas vivenciais e emocionais nela. Eu tenho que entrar pelo caminho emocional que funciona num caminho diferenciado. Não é conversa só. É diferente. Como é que se sabe isso? Terapia do esquema, por exemplo, e outras abordagens, terapia focada na compaixão, mesmo algumas técnicas da ACT, etc., vão trabalhar exatamente essas questões. Por quê? Porque se sabe que o caminho cognitivo, as técnicas cognitivas não são suficientes para isso. Eles te ajudam até um certo ponto, depois não outro. Em outros transtornos eu não preciso mais do que isso. E é essa a grande questão dos modelos teóricos. As TCCs, na medida que tem modelos explicativos de cada transtorno, eles conseguem te mostrar em que nível de intervenção tu tem que fazer. E não é porque, tentou e errou e acertou. Não é isso. Não é uma tentativa e erro. É
um gerar e testar. Tu gera um modelo, tu gera uma conceitualização e vai testando. Se tiver sentido aquilo, avança e tu tem uma explicação por que aquilo funcionou. Da mesma maneira, quem tem transtorno de ansiedade. Se aqui, por exemplo, alguém tem transtorno do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo, TOC, certamente tem, tá? Pela estatística tem gente aqui. Vocês são da área da saúde e deve ter mais, tá? É verdade também, acreditem, as estatísticas mostram isso. Muito bem. Eu falo com a colega aqui, imaginemos que ela tenha TOC, ela gosta tudo retinho, organizadinho, simétrico, né? Tudo bonitinho. Eu mexo no armário dela e as roupas vermelhas caem pro lado das azuis. Ela, não, eu tenho que arrumar isso, mas tu tá atrasada para a aula e eu tenho que fazer isso e faço. Ela sabe que isso é idiota. Ela sabe que isso não tem sentido. Ela sabe que é um baita perda de tempo. Por que então ela não para? Se ela já entendeu racionalmente que não tem sentido. Porque ela sofre e sofre muito. E se eu não ajudar ela a deixar mais esculhambada aquelas roupas e ela suportar isso, ela não vai mudar. Ou seja, ela tem um transtorno de ansiedade, da classe dos transtornos de ansiedade, né? E, como tal, eu tenho que te dessensibilizar. Por quê? Porque isso ocorre num nível de condicionamento muito básico. Condicionamento, a gente não muda falando. Pega algum fóbico. Eu boto uma barata aqui andando aqui no corredor. Por mais que vocês saibam que a barata não vai matar vocês, espero, porque senão vocês são psicóticos, né? O que vai acontecer? Tu vai sair correndo, tu vai ficar no pavor. Tu sabe que a barata não tem o poder de te destruir. Não adianta, não é cognitivo. É esses os avanços que as TCCs têm representado. E é isso que é importante. E é por isso que toda vez que alguém falar para vocês, mas tu resolve o sintoma, mas a causa tu não resolveu, tu não foi profundo o suficiente. Vocês vão olhar para essa pessoa, vão virar as costas, não vão nem responder. Tá? Não precisa brigar, olha a violência, a gente não está no tempo de violência, tá? Tu vai dizer assim, estuda. Tá? Porque, na verdade, tem um pressuposto que já está errado, um pressuposto sistêmico. Mesmo que eu der um remédio para dor, um remédio para febre, que se a colega tiver febril, tu curou a febre, mas não curou a infecção. Sim, provavelmente eu piorei a infecção. Mas efeito aquele antitérmico teve, porque tu é um sistema. Alguma influência aquilo teve na tua infecção. Ponto. É essas coisas que a gente tem que entender. Ou seja, é essa lógica que está por detrás. Só que é aquela história, né, gente? É muito mais fácil eu combater o que eu não entendo ou o que vai me gerar esforço do que trabalhar. E sabe por que isso acontece com tanta gente? Não é porque as pessoas são maus, né? Se bem que quem fala mal das coisas que a gente gosta, a gente diz que é mal, né? Mas por que a gente funciona assim? Porque a mente da gente é econômica. Ela quer máximo ganho com mínimo custo. Ou seja, depois que eu aprendi alguma coisa, depois que eu sei de um jeito e eu acredito de um jeito, chega a professora Silvia, eu tenho uma teoria revolucionária. Eu digo, não vem. Eu já tenho a minha organizadinha, eu sei operar com ela, vou ter que fazer mais um curso, né? Entendem o raciocínio, gente? A mente da gente é assim. E é por isso que as mudanças não são simples. Muito bem. O Freud, como precursores, os grandes pensadores, os caras que dão a base teórica, a base experimental para as terapias cognitivas, então o Ledoux, com o cérebro emocional, explicando que o funcionamento emocional ele tem uma força muito maior do que a gente imagina, ele não é meramente gerenciado pelas cognições, como se acreditava nas primeiras teorizações das TCCs. O John Searle, que fala sobre a intencionalidade, sobre a consciência. O Anderson, sobre o modelo da memória, explicando, porque tem coisas que tu jamais vai conseguir mudar explicando. Ou seja, vocês estavam falando do curso de especialização, e o professor Matheus estava falando, vai ter uma parte prática importante. Por que tem que ter parte prática? Ai, que saco, por que não fica só teórico? Eu gosto de ficar sentadinho, né? Porque a gente não aprende a fazer nada teoricamente. Por que não? Porque as memórias procedurais elas só são aprendidas fazendo ou vendo fazer. Ponto. Por que eu sei disso? Porque teve um cara que explicou como é que funciona a memória, os tipos de conhecimento. E assim por diante. E os pensadores modernos, o Aaron Beck, que aqui já devia estar uns 70 anos, ele está com 90 e tanto, 96, né? 96, exatamente. 96, o Jeffrey Young, que aqui também está mais novinho, e o Paul Gilbert, que são autores importantes das TCCs modernas. Bom, quais são os princípios da terapia cognitiva? Quais são as características distintivas das TCCs em relação a outras abordagens? Primeiro, formulação de dinâmica de termos.
Quem foi aluno do professor Saulo, talvez do professor Giovanni, em supervisão, deve ter aprendido a fazer as danadas dos diagramas de conceitualização cognitiva, as conceitualizações cognitivas. Ai, que horror, trabalhoso. Não é horror. Façam. É só assim que se aprende a ser um bom terapeuta cognitivo. Por quê? Porque a gente não é um tecnólogo. A colega aqui está com fobia. Vamos largar uma barata em cima dela. Por quê? Porque dizem que a exposição funciona. Não funcionou. Dessensibilização sistemática. Não funcionou. Exposição intensiva. Não funcionou. Inundação. Bota ela numa caixa de barata. Programa do Faustão. Funcionou? Se ela topou fazer, provavelmente tenha funcionado. Ou ela nunca mais vai vir no teu consultório. Tu pode ter certeza disso. Mas assim, por que eu fiz cada uma delas? Porque é o que o guideline me manda. O organograma me manda. Essa é a primeira técnica, essa é a segunda, essa é a terceira. Mais de 70% dos terapeutas americanos trabalham assim. Eles não entendem o que exatamente está acontecendo com o paciente. Eles trabalham em cima da técnica que funciona para cada transtorno. Isso é bom? Tudo bem, dá para trabalhar assim. Qual é o problema disso? Quando funciona, ótimo, mas tu não sabe por que funcionou. Quando não funciona, tu também não sabe por que funcionou. A conceitualização de termos faz com que tu entenda o que está acontecendo com o teu paciente e tu trabalhe isso junto com ele. Então, isso é um componente muito importante, porque acreditem, o simples fato do paciente entender o que está acontecendo com ele, como é que ele funciona, já ajuda muito o paciente. Tem vários estudos que simplesmente, isso é muita coisa, que mostrando que a mera psicoeducação, o paciente entendendo como ele funciona e qual é a tendência do transtorno mental dele, já faz com que melhore muito o paciente. Em alguns casos, diminua a sintomatologia até mais de 50%. Esse é um dado importante. E não vamos longe, né, gente? Eu chego para ti e digo assim, tu tá com um adenoma de hipófise. Né? É grave o que eu estou te dizendo. Né? Mas se eu te explico que é uma coisa, não, isso acontece, tá? Tem medicaçãozinha que dá para ajudar, para... Mas é no meio do meu cérebro. Né? Ou seja, reparem. Agora, tem uns nomes muito chatos também para unha encravada. Se eu posso te dizer isso, daqui a pouco... Não, isso é unha encravada. Né? Sarna, eu digo, tu tem escabiose. É contagioso? O que é sarna? Tá, mata a cura ali, resolve a parada. Reparem, entender o que acontece com a gente já diminui muito o sofrimento. Isso é a formulação cognitiva de termos. Outra coisa, aliança terapêutica segura. Tá, mas todas as terapias não têm isso? Tem, mas tem pressuposições diferentes. E que daí eu vou dizer, mas eu não gosto de tal aliança terapêutica, eu não gosto de falar tal coisa, etc. Tu tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo. Ninguém faz, cada sistema tem uma razão. Nas terapias cognitivas, a gente vai ver que, embora esses princípios todos tenham que estar muito presentes, a gente vai ver que isso tem diferenças conforme o transtorno. Porque em alguns transtornos a relação terapêutica vai ter que ter características distintas, e é por isso que ninguém é capaz de atender todos os pacientes, porque se sabe que alguns detalhes na relação terapêutica fazem a diferença. E esses dados é que são importantes a gente ter em mente. Reparem uma coisa, se vocês estão reparando a minha fala, vocês vão ver que as TCCs, embora sejam terapias bastante interessantes em termos de eficácia, elas têm um problema, que fazem com que às vezes muita gente não simpatize muito com elas. Elas não são parcimoniosas, ou seja, elas não têm uma concepção geral que se aplica a todos. Tu tem várias TCCs dependendo do transtorno, dependendo do tipo de dificuldade. Nos Estados Unidos, que os caras são os reis da especialização, tu pega fulano de tal, atende narcisistas e antissociais, e só. Porque o cara é o especialista mundial naquilo ali. Ou, Edna Foa, atende transtorno de estresse pós-traumático e estresse agudo. E deu pra bola, é isso que ela atende. Por quê? Porque no estresse pós-traumático, tu tem estresse de guerra, tu tem estresse de catástrofes naturais, tu tem estresse de abuso sexual, tu tem o estresse pós-traumático de assaltos, etc. Aqui no Brasil a gente tem umas categorias também bacanas, né? Se quem estudasse. Mas, reparem, no Brasil a gente é o quê? A gente faz tudo, a gente é médico de família, né? A gente pega desde a sarna até o tumor de hipófise. Ou seja, a gente pega todas as dimensões, o que às vezes é um trabalho árduo para nós. Mas, se tu entender os pressupostos, a coisa avança bastante. Empirismo colaborativo. Essa é outra questão importante. Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, quem é o principal responsável pelo ganho terapêutico? O paciente.
Por quê? Porque se sai do pressuposto que eu não vou ter nenhum ganho terapêutico se a minha paciente não estiver motivada a fazer o quê? As tarefas fora da sessão. E por que ela tem tema de casa? Parece coisa de colégio, né? Daí a pessoa vai dizer, primeiro, porque imagina que eu quero aprender tênis e eu contrato o Google para me dar aulas. Posso, né? O cara me dá uma aula por semana. Vocês concordam que em 1 ano eu vou ser um grande jogador de tênis, concordam? Agora, eu contrato o professor Saulo para dar aula de tênis, não sei nem se ele joga, mas ele vai me dar aula de tênis e jogar comigo, tá? Joga tênis, viu? Ainda vou ter mais vantagem. Ele me dá uma aula por semana, mas ele me obriga a jogar 2 horas de tênis por dia, todos os dias. No final do ano, eu estou jogando melhor tendo aulas com o professor Saulo ou tendo aulas com o professor Guga? Por quê? Porque a gente aprende a fazer as coisas fazendo. A terapia é a mesma coisa. Não adianta ir na sessão e acabar o papo. E é isso que faz o paciente virar o seu próprio paciente. Ou seja, é a própria ideia do caráter pedagógico. Se acredita que o paciente pode adquirir e absorver algumas tecnologias terapêuticas para que ele continue fazendo o processo terapêutico após o fim da terapia, ou mesmo ao longo da terapia. Ele vai aumentando a capacidade dele de processar as questões diferentes. Tá? E isso, daí vocês vão dizer, mas tem outras abordagens que não acreditam nisso. Claro que tem, porque eles têm pressupostos diferentes. Por isso que não dá para botar tudo no mesmo lugar. Por isso que são abordagens distintas e a gente tem que respeitar isso. É a mesma coisa. Vocês vão entender. Terapia cognitiva, de modo geral, ela visa ter um tempo limitado. Muitas TCCs são terapias breves, são com tempos determinados para objetivos determinados. Claro, isso depende do transtorno. Eu posso trabalhar com um paciente deprimido, com um paciente ansioso, dentro de uma abordagem de terapia breve. Eu posso trabalhar com um paciente com transtorno de personalidade ou um paciente com dependência química ou adição dentro de uma terapia breve? Não. Não são transtornos passíveis de serem tratados num tempo X. Eles requerem muito tempo. Se sabe disso. Né? Agora, toda TCC busca ter um tempo limitado. Por quê? Pelo caráter pedagógico. Ela busca que o paciente adquira isso. Isso não quer dizer que eu tratei a professora Silvia de depressão. Em 3 meses, está show de bola. Se não está show de bola, tu tiver que estar muito melhor. Ou senão eu errei o diagnóstico. Ou ela não fez todas as tarefas. Alguma coisa aconteceu. Porque caso contrário, em 3 meses ela tem que estar muito melhor. Tu é muito confiante. Não, não sou confiante. Os estudos mostram que tem. E se não tem, tem alguma coisa que eu estou errando. De repente ela é uma bipolar e eu não enxerguei. Depressão bipolar é diferente de depressão unipolar. Tu é, na verdade, uma comorbidade grande de transtornos. Tá? Tem muita coisa. Eu tô indo aos poucos para te ir assimilando, porque o paciente também tem que receber com carinho as coisas. Ele tem que ir entendendo. Tá? Eu sei que é um momento difícil. Então, reparem a questão. Eu tenho que considerar. Mas por que um tempo limitado? E por que quer ter um tempo limitado? Porque, na verdade, as TCCs são, digamos assim, elas estão enquadradas dentro do mundo atual, onde, infelizmente, o tempo é uma coisa muito complicada. Claro que terapias, nós temos casos que tu precisa 3, 4 sessões de terapia por semana, mas o normal na TCC é o quê? É 1 vez por semana, com tempos determinados, desde que o paciente tenha um empirismo colaborativo. E se ele não tiver? E se ele não quiser colaborar? Temos um problema. Aí entram todas as técnicas de trabalho com motivação. Entrevista motivacional, teoria dos estágios de prontidão para mudança. Ou seja, as TCCs acreditam que eu possa mexer na motivação do paciente. Que eu tenha como motivá-lo. Mas tem? Sim, existe muito isso. Tem alguns tratamentos que a base de todo o tratamento é exatamente manter o sujeito motivado. Por exemplo, dependência química. O problema da dependência química não é desintoxicar o paciente. O problema da dependência química é o quê? Fazer o paciente se manter em abstinência da droga. Eu, por exemplo, tenho um problema histórico de obesidade. Se bem que eu não estou tão ruim, né? Obrigado. Eu também sei me dar auto-reforço. Muito bem. Mas assim, por quanto tempo eu tenho que lutar contra a minha obesidade? A vida inteira. Por quê? Porque eu sou um adicto em comida. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou chateado, magoado, ressentido ou muito feliz, o que eu faço? Como. E em especial chocolates. Tá? Muito bem. Reparem. Eu já entendi isso. Daí hoje, eu comecei meu dia às 5h30 da manhã, eu vou chegar em casa provavelmente à meia-noite e chego e tenho um diamante negro na minha cama, imagina. Eu troco a minha mulher por um diamante negro. Né? Não digo isso para ela, obviamente, senão ela iria ficar chateada. Tá?
Talvez se eu dissesse que fosse da Copenhague, ela ficasse mais... eu sou sofisticado. Tá? Eu vou comer aquele diamante negro ou não? Eu deveria dizer, não, Ricardo, já é tarde. Você está satisfeito. Afinal de contas, você não terá o tempo de fazer a digestão. Isso não vale a pena. Mas, daí o que vai acontecer? Vai vir um craving, eu vou imaginar aquele chocolate na minha boca, aquele sabor, e eu vou começar a dizer, só um pouquinho. Depois de todo dia que eu fiz, dei palestra, eu andei pelas estradas de Taquara, né? Eu vim de carro com o professor Saulo, vocês não sabem o perigo, né? Tudo isso, eu mereço. Se eu tivesse ainda feito um esporte hoje, um lazer, né? Eu mereço, não é isso? A gente sabe, isso são os mecanismos da adição, crenças permissivas. Mas se eu tiver a minha motivação sendo trabalhada e eu puder perguntar para mim assim, ok, Ricardo, de 0 a 10, quanto tu acha que tu deve comer esse chocolate? Não, porque eu estou em dieta, eu lembro da minha obesidade. 8. Daí qual é a pergunta? Ricardo, qual é a pergunta que a gente faria logo depois? Qual é a tua motivação para comer 8, né? O que eu deveria perguntar para esse paciente? Perguntar por que não é 10 ou por que não é 0? Eu vou perguntar por que não é 0? Daí eu vou dizer porque o chocolate é maravilhoso, gostoso, cremoso, com blocos crocantes e o delicioso chocolate lata, né? Eu vou comer o chocolate se eu disser isso ou não? Agora, se eu perguntar por que não é 10 a tua vontade de comer o chocolate? Porque eu tenho certeza que depois que eu comer eu vou ficar com uma azia desgraçada, não vou dormir de noite, já estou cansado. Além disso, vou me sentir culpado, vou ter que escovar os dentes de novo, né? E a minha mulher, quando vê que eu comi toda a barra e não dividi com ela, vai ficar furiosa comigo amanhã e vou brigar com ela. Eu vou comer o chocolate ou não? Repararam que só uma pergunta idiota, uma inversão na pergunta, muda a motivação? Quando os professores quiserem ensinar entrevista motivacional para vocês, aprendam. Não tem comprometimento com nenhuma abordagem teórica. Sabe de onde é que nasceu a entrevista motivacional? Dos rogerianos. Terapia centrada na pessoa. Sessão estruturada. Por que sessão estruturada? Em primeiro lugar, porque a gente sabe quais são os componentes que são importantes para o paciente manter da melhor maneira o conteúdo das sessões. No final de toda sessão de TCC, vocês têm o quê? Resumo da sessão e feedback da sessão. Por que resumo da sessão? Vocês estão assistindo a aula. Tudo que eu falei no início dessa fala com vocês vão lembrar. O final vocês vão lembrar. Vocês tendem a esquecer o meio. Curva de esquecimento de Ebbinghaus. A memória da gente funciona assim. Se eu fizer resumo, eu posso lembrar as coisas importantes que eu falei no meio e tu não vai esquecer. E o paciente tem que sempre relembrar quais são as questões importantes. Então tem uma razão. Tem. Não é por nada que se faz isso. E outra, ensina o paciente a organizar. Vocês vão ver que tem pacientes que tu pede, vamos ver os tópicos da sessão. Ok, durante a semana eu organizei, eu tenho 32 tópicos, divididos em 3 pontos cada um. Né? Dá para trabalhar isso numa sessão de terapia? Tu tem que ensinar a pessoa a ter o quê? Prioridades na vida. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade, segundo uma frase do professor Giovanni. Né? Acho que é tua essa frase, né? Acho. Outro. Que tu copiou e não botou aspas. E eu copiei de ti achando que era tua. Eu copio. Tá? Entenderam o raciocínio, gente? Então, reparem o funcionamento. Tudo tem uma lógica de funcionamento. Ensina o paciente a quê? Identificar, avaliar e responder os pensamentos automáticos e crenças funcionais. Esse é o feijão com arroz da terapia cognitiva. Esse é o básico da terapia cognitiva. Né? Embora isso valha para tudo, não. Isso é um componente básico, mas que a gente utiliza em outras situações também. E a utilização de diferentes técnicas conforme o teu objetivo e conforme o funcionamento. Em termos de arquitetura cognitiva, as TCCs elas vão pressupor o seguinte, que a mente humana é estruturada, ela tem uma estrutura, e isso leva a 2 questões lógicas. Quais são? Toda vez que a gente fala em estrutura, isso te remete a 2 questões lógicas. Primeiro, hierarquia e processos. Hierarquia, porque se eu tenho uma estrutura, eu tenho partes da estrutura que é mais importante. Ou seja, e qual é o conceito de estrutura das terapias cognitivas? Esquemas mentais, que são estruturas que armazenam crenças e regras, né? Ou seja, verdades que tu tem sobre algumas coisas. E que nesses esquemas ainda tem memórias. Ok? Então, se tem hierarquia, isso quer dizer o quê? Que tem esquemas que são mais importantes que outros. Que tem esquemas que têm mais valência do que outros.
Imaginem, eu tenho esquemas de todos os papéis que eu represento na minha vida. Esquema de pai, esquema de amigo, esquema de professor, esquema de terapeuta, esquema de cidadão, esquema de aluno, esquema de um monte de coisas, não tenho? Todos estão acionados? Graças a Deus não. Por quê? Porque não teria como a capacidade cognitiva é limitada. Qual é o que está acionado? Talvez o de palestrante nesse momento. De psicólogo e de palestrante. Agora, o de pai está acionado? Meu filho, eu sou seu pai. Né? Reparem, não tem sentido. Por que ele não está acionado? Porque não tem. Por quê? Porque não... Tu não é bonito, né? Lembra? Tá? Repare o que acontece. Não tem estímulo para ter isso. Agora, vamos supor o seguinte. Eu chego em casa, eu vou continuar dando palestra para minha mulher, para meu filho? Ia ser interessante, né? Olha, eu gostaria de te falar uma coisa. Né? Não vai acontecer porque é outro esquema. E outra, esses esquemas não podem ter componentes completamente contraditórios. Eu não posso ser um enquanto professor. Vocês veem, professor Saulo, professor Giovanni, professor Mateus, vocês pensam pessoas sérias, né? Respeitáveis. Continuem vendo eles como professores na Facate. Não queiram ver eles em outros lugares, porque vocês podem se decepcionar. Mas por quê? Porque há outros esquemas que estarão aparecendo. E como outros esquemas, o que acontecerá? Eles podem acreditar em coisas muito diferentes em outros lugares. E é isso que é a complexidade do ser humano. Nós não somos um ser. Nós somos um conglomerado de funcionamentos distintos em contextos distintos, gerados a partir das nossas aprendizagens. Só que às vezes o que acontece? Imaginem que aqui deveria estar acionado o meu esquema, por exemplo, de abandono. Eu não tenho um esquema de abandono, mas a nossa border tem. Na sala, aqui, numa palestra, onde ela não é o centro das atenções, etc., ela está dizendo, ninguém gosta de mim. Tu vê? Os dois. É grave. Tu não foi internada porque o teu terapeuta funciona direitinho. Tá? E porque tu segue as recomendações. Então, reparem a questão. O professor Saulo se afastou e ficou mais por outro lado da outra professora, da Patrícia. O que aconteceu? Ele não gosta de mim, ele está com nojo de mim, ele me rejeita, né? Vou riscar o carro da Patrícia para ela ver, né? Estou te dando umas ideias, tá? Isso. Reparem o que está acontecendo. Mas ela tinha que estar com esse esquema ativado. Um paciente border, os esquemas de abandono, desconfiança e abuso e de defeito estão acionados a todo momento. Então, e eles têm uma prevalência maior do que qualquer coisa. Então ela está assistindo a palestra, que é uma palestra interessante para ela. O Saulo se afastou um pouquinho e ela achou que ele não gosta dela, acabou a palestra, se levanta e vai embora. A questão de descontrole de impulsos aparece bastante no professor Giovanni. Pela teoria dos esquemas, a gente fala que é o terceiro domínio, limites insuficientes, né? Mas a gente trabalha isso com o tempo, não tem problema, professor. Tá? Diz que em sala de aula ele não é assim. Né? Então, reparem, e por que a gente tem os processos? Porque os processos de pensamento servem para quê? Para manter a estrutura do funcionamento. Ou seja, tudo corrobora para que a gente continue funcionando do mesmo jeito. Porque daí vocês vão dizer, poxa, mas isso é ruim. Isso não é ruim. Isso acaba sendo assustador e um fator de demora na mudança quando a gente tem patologias. Mas imaginem que eu estou casado com a minha mulher há 30 anos. Durmo com ela há 30 anos. Almoço com ela, janto com ela. Muito bem. Há 30 anos com a minha esposa. Imagine que ela mudasse. Hoje eu acordasse e ela, Ricardo, como está? Quer um café? Tá. No outro dia ela acordasse, levanta e me prepara o café, animal. No outro dia eu acordasse e ela não estivesse na cama. No outro dia ela estivesse com uma faca em cima de mim. Ia ser um pouco complicado, concordam? Isso poderia acontecer? Poderia se não tivesse estabilidade. A nossa personalidade tem estabilidade. O problema é que essa estabilidade, ela luta para mudar a estabilidade. Tudo corrobora para se manter os esquemas do mesmo jeito. E demora tempo. E a terapia tenta fazer o quê? Às vezes mudar o peso desses esquemas, a valência desses esquemas, e outras vezes o conteúdo específico. Então, por exemplo, o meu esquema mais importante de todos é o de pai. Isso quer dizer o quê? Que se eu souber que aconteceu alguma coisa com meus filhos, eu saio agora correndo e não tenho a mínima preocupação com vocês. Bah, é verdade. Agora, e se acontecer alguma coisa com a minha esposa? Alguém conhece a minha esposa? Não. Se for grave, eu vou sair.
Mas eu vou dizer, que droga, tinha que ter acontecido naquele dia. Deixei um monte de gente esperando. Mas com meus filhos não ia acontecer. Por quê? Porque o esquema de filho, de pai, ele é prioritário. Mas sempre foi. Óbvio que não, né? Eu só tive filhos depois de uma certa idade. Eu não nasci tendo filho. Ou seja, existia o esquema, mas ele era de pouco peso. E, a partir do momento que tu tem filhos, tudo muda. E daí a gente tem a homenagem no Dia dos Pais, a gente fica sensibilizado, tudo vale a pena, a gente acredita, a gente tem que acreditar nisso, né? Porque sai caro. Né? Então, assim, entendam o raciocínio. Agora, meus filhos já estão grandes, daqui a pouco dão voam para o mundo, né? Os filhos. Né? Vai mudar o meu esquema de pai? Ele vai deixar de ser tão importante? Eu acredito que não. Agora eu vou ser trágico. Um momento de emoção. Morre meus 2 filhos agora. Vai mudar meu esquema de pai? Não. E provavelmente talvez eu morra junto. Por quê? Porque ele é tão estruturado na minha personalidade que a ideia de não ser mais pai pode me arrebentar. Vocês conseguem entender? E aí vocês entendem algumas coisas que às vezes não tem explicação, mas claro que tem. Imagina que daqui mais 30 anos eu vou estar casado com a mesma mulher há 60 anos, dormindo com a mesma mulher há 60, acordando com a mesma mulher, almoçando com ela, e ela morre. Ou eu estou trabalhando há tantos anos e eu não posso mais ser psicólogo, perdi o ossinho da língua. Né? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Eu vou ser marceneiro, vou me aposentar, ou... morreu, paciência, vamos arranjar outra mulher. Vocês não concordam que isso desorganiza a personalidade da pessoa? Vocês já se deram conta que muita gente que trabalha, para de trabalhar em 5 anos está morto? Tem gente que... os velhinhos é muito legal, não porque eles só são velhinhos, né? Mas assim, o velhinho ali está com 70 anos, morreu a mulher, 2 meses depois ele morre e ele não tinha nada. O que foi fazer? A mulher veio puxar ele, disse, não vai aprontar, não vou te libertar. Né? Mas vocês entendem a lógica da situação, gente? Isso psicologicamente é fácil de entender se a gente entender essa organização. Os esquemas, então, tu não abre o cérebro e acha o esquema. Ele é uma estrutura teórica, mas que ele faz muito sentido em termos de funcionamento cerebral, de lógica de cérebro, de neurônios. Que isso é outra coisa importante. Boa parte da força das TCCs estão centradas exatamente na ideia da correlação, da compatibilidade das suas teorizações com questões cerebrais. Ou seja, tu tem uma base biológica que tem que dar fundamento para determinadas coisas acontecerem ou não. Né? E outra coisa, como há uma estrutura esquemática, vai existir a hierarquia, ou seja, às vezes um esquema pode inutilizar o outro. O esquema de abandono foi ativado. Não foi para o brejo o teu esquema de aluna, de parceira, de sei lá o quê. Tu só fica pensando no abandono, que é o que acontece com depressivos. Então, eu estou deprimido. Meu esquema depressivo ele está ali, toda hora, todo dia. O que ele vai afetar? Ele vai afetar outros esquemas. Se eu estou com uma depressãozinha moderada, talvez eu consiga continuar sendo um bom pai. Mas o meu esquema de lazer, de cuidado comigo, que não é lá dos mais fortes, ele já vai ser lesionado. Tanto é que um dos esquemas mais básicos que a gente tem é de sobrevivência, de autopreservação, não é? Quando tu está ultra mega deprimido, tu te alimenta? Tu toma banho? Tu troca de roupa? Tu não faz nada. Tu deixa de ter cuidado contigo, ou seja, até isso foi afetado. E conforme tu vai melhorando, os esquemas voltam ao seu funcionamento mais usual. Outra questão importante, os esquemas, assim como as crenças da gente, são teleonômicas. Por exemplo, eu chego para vocês e digo assim, o Inter é o maior dos times. Eu sou um cara corajoso hoje dizendo isso, né? Muito bem. Não tem gente que acredita ferrenhamente nisso? Eu posso dizer, por exemplo, para um gremista, dizer, mas o Colorado é o campeão de tudo. Eu posso trazer evidências em termos de títulos. O Colorado, em termos de título, é um pouquinho melhor que o Grêmio. Tá? Eu posso provar isso. Mas vai adiantar? Não. Por quê? Porque são crenças e estruturas teleonômicas, ou seja, elas não estão certas ou erradas. Elas fazem sentido para a pessoa. E elas são funcionais para a pessoa. Se um gremista admitir que o Inter é melhor, ele não é gremista. Assim como se um colorado admitir, ele não é colorado. Vocês entendem a lógica? Da mesma maneira que... Eu vou ter que avançar no teu caso, tá? A colega aqui, a professora Silvia, em alguns momentos,
quando ela é border, ela tem um funcionamento psicótico. Acontece. Border oscila entre funcionamentos neuróticos usuais e às vezes psicóticos. Ela fica paranoide. E ela começa a achar que todo mundo está fazendo um complô para ela, como ela está acreditando agora. E ela, inclusive, além de ouvir a minha voz, ela ouve voz de pessoas dizendo que vão sacanear com ela. Ela acredita nessas vozes. Essas vozes existem? Para de falar, Roberto. Né? Não, essas vozes não existem. Mas eu posso dizer para ela que elas não existem para ti? Faz sentido eu te dizer, não, isso não existe. Isso é uma alucinação. Não está acontecendo, esquece. Para ela é real. Para ela faz sentido. Mas é idiota, Ricardo. Não está existindo, é da cabeça dela. Faz sentido na estrutura dela. Ela achar que o Saulo não gosta dela, que prefere, etc., por mais que o Saulo já tenha dado evidências que gosta muito, que respeita, que considera, etc., não vai adiantar. Porque faz sentido para a lógica dela, para o esquema de abandono dela. E é nisso que a gente tem que entender. Por isso as conceitualizações são tão importantes. Claro que eu quero modificar isso, mas para modificar isso eu tenho que entender por que isso funciona dessa maneira em ti. Aqui é a estruturação da personalidade dos esquemas. Tu tem as crenças centrais, as crenças intermediárias, que são as regras, e os pensamentos automáticos, que é o pensamento mais fácil de a gente acessar. Por que nessa estrutura? Porque pensamentos automáticos ocorrem a toda hora e são fáceis de acesso. Crenças intermediárias são mais difíceis de acesso e as crenças centrais muito mais complexas. Né? Tem uma professora de Brasília que faz a analogia com um abacate. Ou seja, a crença central seria o caroço do abacate, que é duro e está lá no centro. Enquanto as outras estruturas estão muito mais fora, mais fáceis de tu observar e muito mais maleáveis, inclusive. É mais ou menos isso. Obrigatoriamente, eu preciso chegar na crença central para modificar as questões de um paciente? Não. Lembrem, nós somos um sistema. Se eu mexer nisso aqui, isso afeta a outra estrutura e vice-versa. Mas é óbvio que todo terapeuta cognitivo ele quer, antes de mais nada, o quê? Mudanças nas crenças centrais. Ele quer o que se chama de reestruturação cognitiva. Esse é o grande propósito. Mesmo que o paciente não se dê conta da crença central, se eu modifiquei a colega tinha o toque, e ela consegue deixar o armário dela com cores diferenciadas, etc., houve mudança na crença central dela sobre o quê? Controle. Pacientes com toque têm crenças sobre controle e vulnerabilidade muito sérios. Não adianta eu falar isso contigo. Tu até vai concordar, mas tu não vai mudar. Mas, se tu conseguir deixar teu armário diferente, sem mais a organização das cores tão radicais, ela mudou as crenças dela. É isso que está por detrás. Aqui, só a exemplificação. Então, a cada momento, em cada situação, vocês estão ativando esquemas mentais, que tem as crenças centrais e as crenças intermediárias. Tá? Por que esse pontilhado é o iceberg? É a grande quantidade que está por detrás, por debaixo da parte visível do iceberg. Porque a maioria das vezes a gente não tem acesso a todo esse conteúdo. E a gente não se dá conta disso. Mas vocês se dão conta do quê? Do pensamento automático. Então, por exemplo, quando eu uso a professora Silvia de exemplo, isso obrigatoriamente ativa esquemas dela. Se ela é uma narcisista, não é o teu caso, tu é border, não é tão bom assim. Tá? Não é. Até daria, mas não é. Tá? Se ela fosse uma narcisista, ela vai dizer assim, ativaria os esquemas dela de grandiosidade, de arrogo, de grandeza, e ela pensaria, claro que teria que ser eu para ser o exemplo. Né? Ela pensaria, eu sou especial, ficaria envaidecida, faceira, e teria um comportamento de sorriso, por exemplo. Né? Agora, vamos supor que a professora esteja num momento que, além de borderline, que eu já falei para vocês, ela é bipolar e ela está num episódio depressivo. A situação de usar ela como exemplo ativou o esquema depressivo dela, onde ela diz, claro, ele já percebeu que eu sou uma pessoa com problemas sérios, com defeitos, ele tinha que me escolher, eu sou a mais doente daqui, e aí olha os exemplos que ele está dando, e daí ela tem um pensamento automático, ele descobriu. Ela fica ansiosa, nervosa e um pouquinho paranoide, e começa a contratar detetives para descobrir o que eu estou investigando da vida dela, por exemplo. Vocês entendem? Ou eu chego lá e o carro do professor Saulo está arranhado, né, porque ela sabe que eu vim com ele, então arranha o carro dele. Tá? É preto o carro dele. Entenderam o raciocínio, gente? A gente faz isso a todo momento. A grande questão é a gente conseguir se dar conta disso. Às vezes, só se dar conta disso aqui já muda muita coisa. Por quê? Não.
Porque quando tu se dá conta disso, tu consegue te dar conta se isso é irracional ou não. Imagina que eu vou chegar em casa agora, às 11 e pouco, e daí eu chego em casa e o que eu vou ver? Eu vou ver a minha mulher e quem mais na cama? O meu cachorro. E ele vai estar deitado no meu travesseiro. E eu posso ficar brabo. Ah, claro. Meu cachorro está no travesseiro e fiquei brabo. Eu posso ver a mesma coisa e ficar faceiro? Sim, porque a única pessoa que vai estar acordada me esperando vai ser o cachorro. Né? Então, assim, depende do que eu pensar. Se eu ficar brabo, tu me pergunta, por que tu tá brabo? Olha que eu chego em casa e encontro. Por que tu tá brabo? Minha mulher dormindo. Ah, tu pensou, minha mulher tá dormindo. O que mais tu pensou? Não tem consideração? É uma sacana? Não tá nem aí para mim. Qual desses pensamentos é o que mais forte para ti? Não tá nem aí para mim. É o pensamento quente. Isso gera tu ficar bravo e o comportamento. Tu realmente acredita que tua mulher não tá aí nem aí para ti? Não. Quanto tu acredita nisso? 20%? 10%? Tem um outro pensamento? Ela está cansada. Ok, quando eu pensei isso, o que aconteceu? Eu continuo bravo? Não, daí eu brigo com o cachorro, porque já que eu estava bravo... Na verdade, vai mudar a minha emoção muito rapidamente. Para essas situações é fácil. Para o dia a dia é uma barbada. Claro que tem situações que é coisa mais complexa. Mas reparem como só esse controle já faz muita coisa com a nossa vida. Se a gente simplesmente se der conta, em cada mudança de comportamento, de emoção que a gente tem, cada alteração na parte sentimental e emocional, por que a gente teve, a gente vai identificar alguma coisa por aqui. Às vezes tem total sentido, às vezes não tem sentido. Se tu identificar que não tem sentido ou tem uma explicação melhor, tu rapidamente modifica aquele estado tão ruim que tu fica. Ou seja, isso é controle emocional. Então, nós temos um evento real. Ganhastes uma Ferrari num sorteio. Automaticamente, a partir dos estímulos, tu tem a ativação de esquemas mental, com ativação de crenças e evocação de memórias. Processamento cognitivo, onde tu pode aceitar ou fazer distorções cognitivas, e isso vai gerar a representação mental que tu vai ter. Essa é a representação de um depressivo, por exemplo. Tu ganhou uma Ferrari e tu ganhou um Fusca. Por que tu ganhou um Fusca? Porque daí tu começa a ter um monte de distorções cognitivas, do tipo, sabe qual é o seguro de uma Ferrari? Eu não tenho garagem, eu posso deixar um carro desse sem ser em garagem? Outra, vão me pedir empréstimo, né? Se o cara tem uma Ferrari, ele tem dinheiro para emprestar dinheiro, né? Não virou uma porcaria ter ganhado uma Ferrari? Consegue entender o raciocínio? Mas se tudo isso eu estou fazendo, é porque tem crenças que vão gerar isso. Da mesma maneira que não tem gente que tem um Fusca e age como se tivesse uma Ferrari, feliz deles, né? Até porque hoje um Fusca bem conservado está valendo quase uma Ferrari. Então, as distorções cognitivas, elas são o quê? Elas são as alterações que a gente faz nas situações. Então, por exemplo, tu tem um evento. Aqui, obviamente, por convenção, isso é um erro histórico. O azul são as questões positivas e os vermelhos as questões negativas de um evento. Então, por exemplo, vocês estão tendo aula aqui, vocês estão tendo a palestra aqui comigo. A maior parte é azulzinho, é legal, isso é engraçadinho, vocês estão gostando, a cadeira é confortável. Mas tem a parte vermelha, vocês podem estar com fome, eu vou até as 24 horas aqui falando com vocês talvez fiquem um pouco cansados, né? Até as 24, você sabe. Né? Tô brincando. Então, assim, talvez vocês não gostem do assunto, tem as partes vermelhas. Tem as memórias de vocês sobre palestras que vocês já assistiram. Sobre situações que vocês já tiveram, que sempre vai ser ativado. Só que tu é um depressivo, o que tu vai fazer? Tu só vai pegar o vermelho. Ai, que droga. Como é que foi a palestra? Ai, que droga, de noite, estava frio. Né? O professor começou mais tarde do que era esperado. Né? O que mais que pode acontecer? Não tinha coffee break. Né? Eu adoro dizer que não tem coffee break. Né? Não tinha coffee break, eu estava com fome, nem tinha nem água. Né? É como todas as palestras, a gente sempre sente fome. Vocês não conhecem gente assim? Tem gente assim. O que eles fizeram? É verdade? Claro, ele não está mentindo. Só que o que ele fez? Ele fez uma abstração seletiva, um filtro mental. Ele escolheu o detalhe da situação. É essa a grande questão. Essa é a estrutura proposta na terapia cognitiva. A situação atual ativa crenças pré-existentes. Essas crenças pré-existentes vêm do quê? Da tua história de aprendizagem, da tua organização cognitiva, que gera o processamento esquemático, o pensamento automático, que é a interpretação que tu faz disso, que te gera a ativação de vários sistemas emocionais, fisiológicos, etc., que vai te gerar o comportamento. Esse comportamento final, ele reforça a crença pré-existente, ele dá uma resposta à situação atual
e ele vai novamente fortalecer a organização cognitiva anteriormente estabelecida. Essa é a dinâmica, essa é a lógica do funcionamento. Se a gente pensar num fluxograma de processamento da informação nas TCCs, isso também é uma forma de vocês aprenderem quando usem em PowerPoint, nunca usem fundo escuro com letra preta, tá? Isso é uma aula também para vocês, nunca façam isso, tá? Tinha que ser branca a letra aqui, tá? Vocês veem como vocês aprendem comigo. Bill Gates, né? Muito bem, o que nós vemos? O input. O que é o input? Estou com dor de barriga, estou numa sala de aula, ouvi um barulho na rua, qualquer coisa que vocês imaginarem, tanto interno quanto externo. Isso vai ativar alguns esquemas. Por exemplo, o Saulo se afastou um pouquinho da professora Silvia. Qual foi o esquema que ativou dela? Abandono. Tá? Se ela fosse uma narcisista, ele se afastou um pouquinho dela e ativasse o esquema de grandiosidade, seria diferente? Seria um outro esquema, com crenças diferentes. Esse input vai ser filtrado por esse esquema, ele vai ser decodificado por esse esquema, que vai gerar os erros de pensamento, que geram os pensamentos automáticos. Se tiver o esquema de abandono, não gostam de mim, eu sou inaceitável. Se for a narcisista, está com inveja de mim, porque não é o exemplo como eu da palestra. Reparem, a mesma situação gerando interpretações radicalmente diferentes. Claro, o filtro é outro. E tem duas pessoas exatamente com os mesmos filtros. Entenderam por que nós somos únicos? Agora, todos nós não temos filtros? Todos esses filtros não são gerados pela história de aprendizagem, pelas vivências da gente? Aí é que está o que é universal. O universal, ele vai muito além do particular, mas ele dá o fundamento para se entender o particular de cada situação. Esses pensamentos vão levar as emoções, sentimentos e condutas que, no final das contas, buscam perpetuar e confirmar esses esquemas. Se tu quebrar qualquer uma dessas instâncias, tu enfraquece os esquemas mentais. E quando a tua conduta, porque tu está chateada, e isso vai confirmar que tu realmente é uma pessoa abandonada, porque depois disso ele fica mais distante de ti ainda. Viu? Eu tinha certeza que ele não gostava de mim. Como é que ele descobriu? Será que é porque tu escreveu Silvia? Assim, não sabe. E vocês vão ver que sempre deixam um rastrinho, né? Muito bem. Bom, vamos em frente. A manutenção dos esquemas disfuncionais, que é o que a gente vê nas patologias, aparentemente parece uma patologia no sentido assim, está errado, não deveria acontecer. Mas o que a gente tem que se dar conta é que sempre tem mecanismos que fortalecem isso. O que eu estou querendo dizer? Mesmo a patologia dentro da TCC, ela é vista como um mecanismo adaptativo. O melhor que tu conseguiu para lidar com determinadas situações. Só que num determinado momento pode estar te gerando prejuízo. Mas geralmente os funcionamentos patológicos em algum momento da tua vida tiveram uma função adaptativa. O problema é que eu posso ter aprendido um mecanismo adaptativo na infância. Por exemplo, tu pode ter aprendido a ser mimadinha. Tu ganhava as coisas se tu fizesse birra. Eu quero, me dá, não vou. Né? Daí tu virou uma mulher, casou, e teu marido não quer ir no shopping contigo no sábado. Eu quero. E às vezes funciona. Se ela continuar fazendo isso, é porque funciona. Mas ela não... Pô, uma psicóloga capaz... Psicóloga? Né? Uma psicóloga capaz, argumentativa, inteligente. Ela não teria como convencer ele de outra maneira? Uma faca, por exemplo, um revólver, né? Tem coisas mais sofisticadas. Mas ela continua, eu quero. Por que ela está fazendo isso? Porque não funcionou. Ou seja, às vezes tu tem um reforço da sociedade para determinadas posturas. Às vezes tu tem dificuldade de mudança desse paradigma interno, de acreditar que tu pode fazer diferente e que isso não é eu sou outra pessoa, eu estou mudando a minha personalidade, né? E os benefícios a curto prazo. Então eu trouxe um exemplo bobo para vocês, mas para a gente entender. Pega uma personalidade obsessivo-compulsiva, os chatos de galocha, né? Os cri-cri, os detalhistas, os perfeccionistas. Tá? Então, quais são a parte negativa da vida desses caras? Eles têm empobrecimento da vida social, problemas de relacionamento conjugal, familiar, ocupacional, ninguém gosta desses caras. Né? Ausência de atividades de lazer. Lazer é a antessala do fracasso, é a antessala da desgraça. Desgaste emocional, fica se preocupando com detalhes e obsessivo e controlando, e alterações fisiológicas. Felizmente morrem mais cedo por problemas cardiovasculares do estresse. Mas, por outro lado, os obsessivos ao longo da sua vida ganharam elogios e premiações acadêmicas por parte dos professores. Era o CDF. O professor gosta de CDF, cala a boca, fica quietinho, organiza tudo, faz tudo e ainda serve
para dizer assim, viu, tu devia fazer que nem a tua colega. Né? Ela sim é uma boa aluna. Né? Comparação favorável feita pelos pais em relação a outras crianças. Ai, por que tu não é igual a filha dela? É a filha dela que sabe, olha as notas que ela tira. Não é assim? Vocês já ouviram isso na vida, né? Tu não gosta de ouvir isso, mas a filha dela gosta, né? E desempenho profissional acima da média em questões específicas. Porque a gente só vê, está sofrendo horror, sim, mas tem benefício. Ninguém mantém um funcionamento se não tem alguma vantagem. O problema é a gente admitir a vantagem. Vocês entendem? É aquela história. A colega, vocês dois aqui, nunca mais nas minhas próximas palavras, ninguém senta aqui. Tá? A colega tem a colega tem um esposo que é preguiçoso, não trabalha direito, que mais? Não é carinhoso, não gosta muito de banho. Mais alguma coisa? Agora eu vou dar uma coisa séria. E tem mau hálito. Né? Isso é bravo, né? Muito bem. E a colega está com ele há 9 anos. Vocês não acham que ela devia pensar nisso? Concordam? Tem um monte de coisa ruim. Mas se ela continua com ele, por que ela continua? Porque ela comprou enxaguante bucal. Não. Na verdade, ela continua com ele por uma única razão. Porque talvez tudo isso seja bobagem perto da ideia de ter que arranjar outra pessoa ou de ela não acreditar que ela consegue ninguém melhor que aquilo. Vocês entenderam o raciocínio? É fácil ela admitir isso? Mas quando ela admite isso, não é um baita passo para talvez mudar algumas coisas? Talvez. Mas, entendi isso, mudei. Não, porque eu tenho que fazer ela talvez se dar conta que realmente ela pode ter alguma coisa diferente. Caso contrário, ela vai continuar com a solução satisfatória que ela tem na vida. Quanta gente tem empregos que não gosta, quanta gente vive vidas que não gostam. Porque não gosta. Então ele gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Isso é contra a natureza. Qualquer ser vivo luta contra coisas aversivas. Mas o que acontece é que tem uma função, um significado isso. O que as TCCs têm avançado nos últimos tempos um pouco mais, e eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder, vocês fazerem perguntas se quiserem, é que a gente avançou e se deu conta que além desses esquemas que a gente consegue ter acesso e identificar verbalmente, existem esquemas que foram gerados muito cedo na tua vida, geralmente do nascimento até o final da infância. São os esquemas iniciais desadaptativos que o Jeffrey Young propôs. Esses esquemas, eles são frutos de um temperamento emocional, ou seja, a gente não nasce igual ao nascer. A gente tem uma genética que determina características. Então tem criança mais agressiva, menos agressiva, mais introvertida, menos introvertida, mais exploradora do ambiente, menos exploradora do ambiente, mais medrosa, menos medrosa, mais curiosa, menos curiosa, mais amável, menos amável, mais neuróticazinha, menos neuróticazinha. Tudo isso a gente nasce com essas tendências. Vocês já viram isso? Assim como tem criança de olho azul, olho verde, olho preto, olho marrom. Ou seja, são características. Isso vai determinar, entre outras coisas, o quanto tu precisa de determinados tipos de cuidado em cada fase do teu desenvolvimento. E aí, os teus pais têm que serem ninjas para conseguirem gerar as experiências de vida, teus pais e cuidadores, para te fornecer isso. Como tu tem 5 tarefas evolutivas no teu desenvolvimento, o que acontece? É como se tu tivesse que ter 5 pais diferentes em cada uma delas. E mais, se tu tem 2 filhos, já entra uma combinação, que entra numa explosão combinatória se tu tiver 3. Por isso não tenho muitos filhos, né? Porque vocês vão ter mais problemas. Logicamente, porque ninguém é perfeito. Reparem isso. Jeffrey Young, ao se dar conta disso e postular isso, ele vai explicar uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. Nas TCCs, uma questão que é muito importante, o paciente tem que entender as necessidades, as vulnerabilidades que ele tem, porque na medida que ele aceita isso, ele consegue buscar essas necessidades, que é um conceito fundamental hoje nas TCCs em casos mais graves, mas mesmo nos mais simples, que é o conceito de reparentalização limitada. A necessidade da terapia ajudar o paciente a validar as suas necessidades emocionais não supridas ao desenvolvimento e buscar situações, inclusive no próprio set terapêutico, para suprir essas necessidades. Isso é um conceito importante. Mas aí vocês vão entender o seguinte, esses esquemas iniciais, ele é aquela história. Tu identifica que tu é uma pessoa racionalmente que tem valor, que é bonita, que as pessoas gostam de ti, etc. Mas tu diz, mas eu não sinto. Por que tu não sente? Porque o esquema inicial desadaptativo de defeito é muito mais forte.
Ele é uma verdade incondicional para ti. E quando as pessoas te elogiam, dizem que tu é uma pessoa especial, etc., em vez disso te fazer bem, isso te incomoda amargamente. Mas como é que te incomoda se é um elogio? Por quê? Porque é como se tu estivesse batendo a porta, tentando tirar um alicerce da tua personalidade, que é aquela verdade que tu acredita. Então, o que acontece? Tu vai continuar ficando próximo de mim se eu sou uma pessoa que te elogia e digo que tu é muito especial e que eu vou ser teu amigo pro resto da vida e que tu pode contar comigo para sempre? Ou sem se dar conta, eu não gosto muito de conviver com o Ricardo, eu quero uma certa distância do Ricardo, não sei, não é assim? Não faz sentido, não fica mais fácil entender certas coisas? Eu sempre uso um exemplo que eu acho legal, o famoso dedo podre, né? Então, o Saulo tem um dedo podre, só pega a guria que sacaneia com ele. Coitadinho, né? Mas daí, a Ricardete aqui chega toda linda, imaginemos, querida, afetuosa, leal e e bonita, né? Óbvio, né? Eu te quero, Saulo, vamos ficar juntos, etc. E ele diz assim, eu sei que eu deveria ficar com a Ricardete, mas assim, eu sei que a Ricardete é tudo de bom, era o que eu precisava para mim. A minha mãe diz isso, inclusive, para mim. Mas sabe, não tem aquela química, não mexe comigo como a Giovanette, né? A Giovanette sim é que mexe comigo. Mesmo ela sendo uma qualquer, dando bola para todo mundo, etc. Né? Por que isso acontece, gente? Porque ela bate com os esquemas dele. Ela né? Ela é um modelo familiar para ele. Ele sabe lidar com ela. Comigo ele não sabe. Mas é mais fácil lidar contigo. O que a gente busca, o que a mente humana busca é familiaridade. A gente acha legal a novidade rapidamente, mas a gente não quer a novidade a toda hora. A novidade nos estressa, a novidade gera gasto energético. Essas são as tarefas evolutivas, aceitação e pertencimento. O que os familiares têm que dar? Afeto, segurança, estabilidade. Competência e autonomia. Os cuidadores têm que dar investimento, acreditar que tu é capaz e liberdade para explorar os ambientes. Limites realistas, limites, mas com afeto. Aqui no Brasil isso é autoritarismo. Respeito aos anseios pessoais, consideração às escolhas das pessoas. Expressão legítima das emoções, ambientes validantes para as emoções, que a gente percebe que as culturas também têm influências nisso. Por exemplo, a nossa cultura não tem muito problema na expressão legítima das emoções. Eu posso chegar, oi, minha amiga, quanto tempo, dá 3 beijinhos, etc. E eu não estou fazendo nada demais. Faz isso na Inglaterra. Tu tocou, já é assédio sexual. Né? Por quê? Porque essa coisa de gritar, de ser faceiro, isso é histriônico para eles. Agora, a nossa cultura tem problemas sérios no terceiro domínio dos limites realistas. Porque nós somos a cultura do meu interesse é o que vale. Ou seja, dá uma escapadinha, dá uma burladinha, é só um pouquinho, ninguém viu. Isso é aceitável, não é? Isso até é certo, um pouco elogiável. Eu tenho um amigo meu que viajou agora para a Áustria, Dinamarca, e ele esqueceu o iPhone dele Ultra, tipo num McDonald's. 2 horas depois ele se deu conta. Voltou lá, chegou na atendente, vocês não viram? Alguém não viu um iPhone? Sim, um iPhone dessa cor assim, então. Muito obrigado, eu te agradeço muito. Ok. Obrigado mesmo. Qual o problema? Não, bom, mas olha, 2 horas e estava aqui. Sim, era seu, não era da pessoa, né? Vocês entendem? Não dá para nós entender isso, né? Não dá. Claro que a pessoa ali estava quase tendo uma convulsão de felicidade, mas tinha que estar. Mas para eles isso é normal. Para nós isso é quase tá em Marte, né? Ele não estava na Dinamarca, ele estava em Marte. Porque a gente não está acostumado com limites. A gente não está acostumado a respeitar o limite do outro, o direito do outro. Só que reparem que isso vai estabelecer a base do nosso funcionamento desde cedo. Eu tenho um pai muito afetuoso, será que esse pai vai deixar eu pegar a leiteira e fazer meu Nescau? Ou ele vai me servir o Nescauzinho quente todo dia de manhã até os meus 35 anos? Esse é um problema. E daí se meu pai fizer isso comigo, minha mãe fizer isso comigo, eu não vou ter problemas de afeto, de me sentir uma pessoa amada, né? Mas eu vou me achar um completo fracassado, incapaz, não vou? Porque se não me deixam fazer nenhum Nescauzinho, vocês entendem a lógica?
Só que se eu amo demais, eu fazer isso não é difícil para mim? Por isso que ser pai, ser cuidador é uma das tarefas mais difíceis que existe. Principais indicações das TCCs. Onde as TCCs, como técnica, como abordagem, estão comprovadas em termos assim de eficácia e eficiência. Qual é a diferença? Eficácia, resolve. Eficiência, mantém os ganhos há mais tempo, que são 2 dados importantes. Tá? Então, nos transtornos de ansiedade, todos eles, não se discute, as técnicas cognitivas e comportamentais são as técnicas de excelência, e vários estudos mostrando que, em muitos casos, inclusive, tu não precisa o quê? Farmacoterapia. Inclusive, em vários deles, a farmacoterapia tem mostrado, a associação com farmacoterapia tem mostrado resultados piores do que a psicoterapia sozinha. Nos transtornos de humor, que foi o grande boom das TCCs, que fez com que as TCCs tivessem uma repercussão enorme, muito superior às terapias de modificação do comportamento, o famoso livro Terapia Cognitiva da Depressão de 79, do Beck e outros, né? Que até hoje é o padrão de excelência para tratar a depressão, seja a depressão unipolar, seja a depressão bipolar, os trabalhos sobre transtorno bipolar básico e Rush, principalmente, e outros transtornos, bulimia, as adições. Por exemplo, adições, um dado importante. Existe algum tratamento comprovadamente eficaz para as adições? Não. Então, mas tu botou ali, é mentiroso. Não é mentiroso. O melhor que nós temos ainda são as técnicas cognitivo-comportamentais no início do tratamento. Mas por que não é comprovado? Porque a manutenção de ganhos terapêuticos em quadros de adição, dependências químicas, jogo patológico, dependência de internet, todas essas coisas, são, de modo geral, iguais ou inferiores a 30% no segmento de 5 anos. E algumas drogas inferiores a 10% no segmento de 1 ano, como, por exemplo, os opiatos. Tá, mas então por que tu usa isso? Porque ainda é o que nós temos de melhor. Mas tem um caminhão de trabalhos para se fazer e tentar descobrir técnicas, abordagens comprovadamente eficazes para esses transtornos. Personalidade borderline, que eu tinha falado. Outros transtornos de personalidade, por exemplo, saiu ano passado um trabalho do professor americano radicado na Holanda, o Bernstein, né? Mostrando resultados comprovadamente eficazes no tratamento de psicopatas. Tá? Fantástico resultado, um trabalho absurdamente grande para os resultados, mas assim, qual é o problema? Só em pacientes institucionalizados, porque nenhum deles topa fazer terapia ambulatorialmente quando não está institucionalizado, mas resultados incríveis, coisa que se acreditava que seriam pacientes incuráveis, impossíveis de serem tratados. Por que se acreditava isso? Porque se acreditava que tu jamais poderia encontrar, eles não seriam pacientes que teriam vulnerabilidade psicológica. Na verdade, o que se descobre é que tem uma vulnerabilidade psicológica absurda, só que tem uma blindagem incrível. Quando tu rompe essa blindagem, tu consegue trabalhar o sofrimento e aí tu tem ganhos terapêuticos incríveis. Infância e adolescência também, a modificação comportamental, enurese em coprese, o famoso treino de paz para todos os transtornos externalizantes e nos transtornos de ansiedade também. Para a gente entender como se trabalha diferencialmente nas TCCs, tá? Uma coisa importante é que nas TCCs, tu vai sempre começar por um trabalho descritivo. Ou seja, um terapeuta de TCC, ele precisa conhecer diagnóstico teórico. Ai, mas que saco, eu não gosto disso. Para que isso? É para encaixar as pessoas num quadradinho, dizer que elas são depressivas, ou dizer que elas são bipolares, ou dizerem que elas são bipolares, bordes e tal, né? Muito bem. Não, gente. Na medida que tu usa a psicopatologia teórica a partir da queixa, tu faz o raciocínio clínico e descobre o diagnóstico. O que o diagnóstico é importante? Porque ele vai te dar os estudos de curso e prognóstico. E isso te diz o seguinte, colega aqui é esquizofrênica, era isso que eu não queria te dizer, tá? Ela é esquizofrênica também. Eu posso prometer para ela que eu vou tratar e que ela vai melhorar da esquizofrenia? Não, porque a esquizofrenia é uma doença mental. 70% dela é biológico. Ela tem alterações neuropsicológicas. A culpa foi da mãe dela que fez ela esquizofrênica, correto? Não. Se ela tem genética para ser esquizofrênica, só se ela teve uma sorte desgraçada para não desenvolver a esquizofrenia. Mas tu vê, Ricardo, ela foi bem até os 25 anos. Agora eu vou dar uma notícia que vocês não irão dormir à noite. Se vocês são mulheres, a incidência do primeiro surto esquizofrênico acontece entre os 25 e os 35 anos de idade. Passou? Deu, tá? Mas a maioria aqui não. Né? Já se vocês forem homens, dos 15 aos 25. Como é que se sabe isso? Pelos estudos de curso e prognóstico. Ah, mas se eu tiver esquizofrenia, eu vou fazer TCC. Não vai fazer TCC. Porque tu vai entrar no SUS e eles só vão te dar um tratamento.
E qual é o tratamento que você vai tomar? Antipsicótico terapia. Antipsicótico. Ah, então, mas se tiver 2 tratamentos, TCC? Não. Terapia familiar. Ou seja, se sabe quais são as sequências de tratamento que têm os melhores resultados. Isso é muito importante. E outra, quando eu disse, tu tem depressão, em 3 meses tu tem que estar melhor. Por quê? Porque se sabe, se tu tem um diagnóstico de depressão, tratando com TCC, em 3 meses tu tem que ter um ganho terapêutico muito importante. Vocês entendem a lógica? Ou seja, tu tem uma perspectiva do que está acontecendo, e aí tu tem, digamos assim, tu tem sinalizadores na estrada de como é que a coisa está acontecendo. Obviamente, a partir do diagnóstico, o que se espera é que tu vá para o nível explicativo, que é onde tu vai para o mundo da teoria. Até aqui, qualquer um tem que funcionar da mesma maneira. A partir daqui, a gente entra no mundo da teoria, que pode ser a psicopatologia cognitiva, a psicopatologia comportamental, a psicopatologia psicanalítica, a psicopatologia analítica, a psicopatologia biológica e assim por diante. Tem umas 15 tipos de psicopatologias distintas, que vão te dar o quê? A explicação sobre o nascimento e desenvolvimento dos transtornos mentais. Então, a depressão, dentro da visão cognitivista, é gerada pela tríade cognitiva da depressão, não é isso? Se eu for um cara biológico, eu vou dizer que a depressão nada mais é que déficit na transmissão serotoninérgica e noradrenérgica. Se eu for um comportamentalista, eu vou dizer que não existe essa tal depressão. Existem comportamentos depressivos que foram reforçados pelo ambiente a agir daquela maneira. E assim por diante. Qual deles é o melhor? São teorias que não são comparáveis. São maneiras de ver o problema diferente, que vão levar a estratégias terapêuticos, focos terapêuticos distintos, e aí as técnicas. Reparem. Agora, a técnica não é a coisa mais importante. A técnica é um recurso importante quando tu sabe para que ela está servindo. Agora, mas as TCCs não tem um monte de técnicas? Tem, que todos podem usar de modo geral. Qualquer teórico pode. A grande questão é vocês usarem sabendo qual o objetivo terapêutico. Outra das forças das TCCs é que ela é compatível com a psicopatologia biológica, comportamental e social. Ou seja, ela é compatível com outras explicações. Então, ela tem uma explicação mais integrativa. Mudança terapêutica, finalizando, pessoal. Segundo o cognitivismo, nós vamos ser os resultados do quê? Da influência das nossas aprendizagens sobre as nossas tendências temperamentais. Ou seja, tu tem 2 crianças que sofrem praticamente a mesma influência, elas vão ser diferentes, porque elas têm tendências biológicas e necessidades emocionais diferentes. Por isso, os pais geralmente erram quando eles dizem assim, não sei o que aconteceu, eu tratei as 2 igual, olha o que saiu e olha ela que direitinho. Esse pai já admitiu o fracasso. Qual é o fracasso? Se eu tenho 2 filhos, necessidades diferentes, eu não poderia ser o mesmo pai para ti e o mesmo pai para ela. Mas eu quero que nenhuma ache que eu gosto mais. Mas não é isso. São necessidades diferentes, são quantidades, são modos de lidar diferentes. E aí vocês veem os problemas. Numa sala de aula, um professor é um cuidador importantíssimo. Ele consegue lidar com 30 alunos de uma maneira diferente, cada um considerando as necessidades de cada um? Fica difícil, né? Os padrões que a gente vai de interação vão determinando o modo da nossa personalidade e o modo como a gente vai interpretar e aprender a lidar com o mundo. Porque uma coisa é como eu interpreto e outra é as estratégias que eu uso para lidar com esse mundo. Que geralmente é esse um dos grandes focos das TCCs. E apesar de nossa natureza cognitiva em ser econômica, é possível modificar isso a partir do quê? Lutando para sair das famosas zonas de conforto, se automotivando ou buscando formas de se motivar para abordar, para modos de lidar com a realidade mais adaptativos. Queria agradecer a atenção de vocês e convidá-los para no dia 24, 25 e 26 de agosto, no Plaza São Rafael, segundo Congresso Weiner de Terapias Cognitivas, onde nós estaremos recebendo, além de vários convidados nacionais, 6 convidados internacionais que vão trazer alguns dos estudos mais atuais das TCCs. Muito obrigado e estou aberto a perguntas.